Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Wake Up Drops Céu da Semana, onde eu trago as dicas para você aproveitar as oportunidades que o céu oferece e escapar das armadilhas energéticas. E essa previsão vai do dia 30 de junho a 6 de julho. O céu estava apontando mesmo para um momento tenso de conflitos que claramente se refletiram aqui. Todos esses movimentos eles ainda vão ter muitas reverberações, mas no curto prazo, agora eles começam a se acalmar. Na semana passada, aquela quadratura Urano e Marte, que deixa as coisas muito explosivas e elétricas por aqui, já se desfez e várias outras estão ganhando força. Então, a gente vai entrar num período agora onde esse pico já foi alcançado e a gente vai ver as questões geopolíticas, as questões econômicas começarem a se acalmar. Ainda tem um processo onde o seu auge vai ser no meio de julho, então não estamos totalmente livres dessas energias, mas a gente vai começar a perceber que aquele tom mais explosivo, mais intenso, realmente o pico da experiência já está ficando para trás. E essa semana, ela se inicia com a energia da lua nova, mas em seguida vem a lua crescente. Então, a gente está num período de crescimento da energia. Tudo que a gente está fazendo tem reverberações, tem próximos passos, cenas dos próximos capítulos. Então, a gente vai sentir que é uma semana, um período de energia crescente mesmo. As coisas vão ganhando cada vez mais fôlego, as discussões, se você entrar em discussões, elas vão se intensificando. E na semana que vem, a gente vai ver tudo com muita clareza, o ápice das experiências na lua cheia. Mas agora é o momento da gente cultivar o que a gente quer ver na lua cheia, da gente colocar esforço, continuar os assuntos, responder as mensagens, fazer acontecer, se dedicar. Até porque essa semana Marte está assim maravilhoso. Essa semana e a próxima, na verdade, esse aspecto ele já vem da semana passada. Se você não está tomando ação, você já deveria estar agindo. E agora a gente pega uma semana assim, mas muito importante para não procrastinar. Acho que essa é uma das grandes dicas. Então, é o momento de pegar a sua lista de tarefas e tirar tudo da frente, e ticando uma a uma, porque vai ter uma energia extra nesse sentido. A maioria das pessoas vão se sentir bastante dispostas, com ímpeto. Então, não dá para deixar passar, porque muitas vezes a gente sente essa energia de flow e, por hábito, por preguiça, acaba procrastinando e perde o momento, porque mais para frente a nossa disposição vai estar menor. Então, é um desperdício a gente não aproveitar essa semana para agir, para jogar a preguiça para lá, apesar do frio que dá muito mais preguiça, né, mas joga ela para lá, levanta, não deixa para depois, porque os resultados, como eu falei, da lua nova da semana passada, todos os resultados das nossas ações, elas têm a oportunidade de ter um resultado muito mais amplo. Então é uma grande janela de oportunidade que, se eu fosse você, eu não deixaria passar. Além disso, por falar em ter metas e sonhos, nessa semana, Mercúrio, ele está num jogo aí entre os planetas, que acaba combinando em que tipo de energia. Primeiro, que vai estar muito claro e não é de hoje, tá? Repara o que aconteceu na semana passada para você, porque os acontecimentos eles apontam claramente para as coisas que você quer, aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, aquilo que você está buscando realizar, vai ficar muito mais nítido, muito mais claro, e você vai quase conseguir tocar. Esse momento do ano, ele tem muito essa marca de ser uma espécie de amostra do que pode ser a sua vida no futuro muito próximo, como se tivesse muito nítido na sua frente as oportunidades e falar: "Meu Deus, eu realmente posso agarrar essa oportunidade e dar uma grande virada na minha vida", só que ao mesmo tempo tem as nossas sombras muito à mostra. O que você precisa resolver, o que você precisa superar na sua vida, problemas, mágoas, hábitos, atitudes, pessoas, um trabalho tóxico, pessoas tóxicas, que realmente precisa sair da sua vida, que precisa ser cortado, que precisa ser desapegado, que precisa ser colocado para trás. Então tem essa escolha a ser feita, sabe. E essa semana ela traz isso, mas muito à tona. Então observem os acontecimentos, observem os seus sentimentos em relação às situações, para você ver: "Nossa, realmente eu posso realizar isso aqui, só que o que que eu preciso fazer? Qual é a lição que eu preciso aprender para que eu não me enrole nas minhas próprias atitudes, na minha própria energia e perca essa janela de oportunidade, porque ela vai ficar muito aberta, a coisa realmente vai acontecer no ano que vem. Mas tudo depende das ações que nós estamos tendo agora. Então, muita consciência nessa semana, muita observação,
para você ver que caminho você vai tomar, porque o caminho que você decidir agora vai ser um pouco mais difícil lá na frente de mudar, sabe? Então, muita consciência, pessoal. E, como eu falei, somando-se ao aspecto anterior, imagina só, a gente está podendo ver os nossos sonhos, os caminhos, as escolhas que a gente tem que fazer para poder dar aquela virada na vida. E Marte, que é o planeta da ação, e as nossas escolhas são feitas através da ação, num super flow. Então, é mesmo uma janela de oportunidade. Mas, como eu falei, tem esse desafio de olhar para as sombras, encarar e saber cortar o que é necessário, o que não está funcionando, o que está te atrapalhando de dar essa virada. E mais um outro aspecto que se soma aí nessa camada das oportunidades é o seguinte: Vênus encontra Urano fazendo aspecto com vários outros planetas lentos no céu. Então, o que que isso significa aqui no nosso português? Que principalmente chegando mais para o final de semana, surpresas inesperadas, boas surpresas inesperadas devem aparecer, que te mostram esse portal para você atravessar, para dar essa virada, conseguir esse objetivo, esse ganho, essa conquista que você quer ter. Então, é só vibrar na responsabilidade e não procrastinar. Essa semana não pode deixar essas energias te tomarem, porque elas vão te tomar algo muito precioso. Elas vão te tomar o caminho para você alcançar o que você quer. Se você deixar para depois, vai ficar muito mais difícil. Então, os céus estão praticamente assim nos empurrando, falando: "Olha, tá difícil, tá difícil. A gente está passando por desafios, estamos passando por desafios, mas eles abrem uma oportunidade. É só você saber fazer uma escolha responsável, consciente e comprometida com esse objetivo, tomando as ações necessárias, deixando a preguiça para lá e sendo sério e maduro, que vai rolar. Observe na sua vida, observe os acontecimentos, eu tenho certeza que você já está conseguindo enxergar isso. E esse sonho, essa grande virada, ela tende a acontecer para o ano que vem, só que elas dependem, como eu falei, das ações que a gente toma agora nesse período, tá bom? Então, pessoal, muita consciência nas escolhas dessa semana. Além disso, acho que vale falar que o assunto de guerra, armas nucleares e essas disputas de poder, elas também vão ter um pico essa semana. Como eu falei, todas essas energias tensas geopolíticas, elas ainda não acabaram. Elas estão começando aí a descida da montanha, a se acalmar um pouco, mas não passaram completamente. Então, a gente vai ver muita gente ainda reclamando pelo poder, disputas, brigas e a questão das armas nucleares também ganhando força. O medo de alguém jogar uma bomba atômica, as discussões em cima desse tema, elas ainda seguem fortes essa semana. Vale a pena a gente observar. Então, meus queridos, é uma excelente semana. Sério, se eu fosse você, eu não deixava ela passar. Já usava essas dicas para organizar todas as ações, a lista de tarefas, ralar mesmo, porque você vai ter um tempo onde as suas ações vão estar mais difíceis de serem tomadas, sabe? Então aproveita agora que você vai ter descanso lá na frente. As coisas vão ficar um pouco mais calmas, mais tranquilas, mas o seu descanso, o seu momento de tranquilidade vai ser melhor ou pior de acordo com os caminhos que foram tomados agora. Tá bom, meus queridos? E lembrando sempre que este céu, todas essas previsões, elas falam de um coletivo. Cada um desses aspectos, eles interagem de uma forma específica com o nosso mapa, nos influenciando mais ou menos. Essa energia está no ar, vibrando, mas a gente pode ter ela um pouco mais intensa, um pouco mais forte, mais favorecida, menos fluente, de acordo com o nosso mapa. E se você quiser entender o que está acontecendo com o seu mapa, não deixe de me mandar mensagem e marcar uma sessão que a gente observa e consegue desenhar as oportunidades específicas para você e com o seu mapa, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, cuide da sua vibração e do seu coração, tá bom? Até semana que vem.